Paz do Senhor para a igreja. Estamos hoje aqui no culto de quarta-feira, dando graças ao Senhor, porque a nossa alegria ela permanece de pé. A nossa alegria ela não termina depois de 4 dias. A nossa alegria ela dura para todos sempre. Nós vamos continuar celebrando essa alegria todos os dias, nunca terá fim. Vamos louvar o santo nome de Jesus. Antes de nós louvarmos, eu gostaria de pedir para que você aí na sua casa pudesse ficar de pé, se levantasse aí do sofá. Se você está deitado na sua cama, se levantasse da sua cama e pudéssemos juntos orar, iniciar entregando esse culto ao Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, nesse momento. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que Tu nos tem concedido. E te pedimos, Senhor, para que estejas conosco nesse culto de quarta-feira, para que a Tua palavra seja manifesta nos nossos corações, que nós possamos ser edificados, para que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações e que nós possamos aplicar cada vez mais. Vai se apresentando nos louvores, vai abençoando os pregadores. Isso nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o santo nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declaro, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Do início. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia, declare, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, declare. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendendo
incendeia. Declare: Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, faz morada nos nossos corações, que possamos sentir a Tua presença cada vez mais. Vamos continuar louvando o santo nome de Jesus, fonte de água viva. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor. Preciso de ti. No início, aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Tu és o Espírito. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor. Preciso de ti. 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 Glória a Jesus. Vamos continuar louvando o santo nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é dono de tudo.
Acima de tudo e de todos, Ele é o Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. Deus, ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade de suas mãos. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e cura todo mal. Ele mata, ele fere e também faz viver, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele faz o derrotado e faz o vencedor, pra mostrar a imensidão que há no seu amor, porque Ele é Senhor. Meu Deus, não pode nem de brincadeira lhe desafiar, pois Ele é muito poderoso e outro igual não há. Ele pode virar esse mundo pelo avesso. É Deus que usa o homem com a queixada e ele mata mil. Foi Ele quem abriu as águas e o mar se abriu, e o povo atravessou seguro pela fé. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e cura todo mal. Ele mata, ele fere e também faz viver, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor, pra mostrar a imensidão que há no seu amor, porque Ele é Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesse culto de quarta-feira. Vamos para o momento dos ofertórios. E para esse momento escolhi um texto. Meditei no texto e trouxe para a meditação dos irmãos, que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículos a partir do 3, que diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia,
com alegria. Amém? E é um texto que me trouxe a reflexão, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu o início dessa carta, ele começa lá atrás, no começo, nos ensinando sobre a vontade de Deus. Ele nos mostra que para viver o melhor de Deus, nós precisamos romper com o nosso pecado e apresentar nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Entre os capítulos de 4 a 9, que foi os que a gente leu aqui, ele fala sobre o corpo de Cristo e os dons. E no final da carta, logo após, ele nos convida a nos entregar completamente à vontade de Deus e nos mostrando que é a melhor escolha para a nossa vida. Mas na leitura desse texto, na meditação, o que me chamou a atenção é o trecho que diz entre os dons, conforme a graça, segundo a graça que nos foi dada, quando menciona sobre a contribuição. E quando eu li esse trecho, eu não compreendi de início, e em meditação eu acabei unindo isso à nossa realidade como cristãos, e nossa contribuição, a nossa oferta a Deus, ela é uma forma de adoração a Deus. Ela é um momento em que nós estamos adorando a Deus. E em diversos momentos, nas pregações aqui da igreja, nós ouvimos que em tudo que nós façamos, tudo que nós podemos fazer durante o nosso dia, são todos momentos de adoração a Deus. Em todos os momentos nós adoramos a Deus. E no momento de contribuição não é diferente. É falado muito sobre a contribuição como amor, a contribuição como agradecimento, mas é também entendido que esse é um momento de adoração ao Senhor. E como todo momento de adoração ao Senhor, nós também nos sacrificamos a Ele, entregamos a nossa vida em sacrifício vivo. E é sobre isso que eu quero falar. Que nós não façamos somente por obrigação. Nós não venhamos a fazer somente porque estamos no culto, estamos sentados no banco da igreja ou na nossa casa e recebemos, né, dos nossos salários, dos nossos valores referentes ao nosso trabalho, mas também ofertamos, também dizimamos em adoração a Deus, em agradecimento a um Deus que tudo pode em nossas vidas, que tudo faz, ainda que na maioria das vezes a gente não acredite na vontade do nosso Deus. Ele está sempre presente em nossas vidas, e nos momentos que precisamos, ainda que a gente não entenda naquele momento, que a gente realmente está precisando de algo, Deus sempre está nos trazendo algo que é necessário para nossas vidas, necessário para nossas almas, e traz edificação à nossa vida em todo momento. Então, eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar através dos dízimos e ofertas. Pai querido, bendito e justo, nesse momento estamos te agradecendo, Deus, te agradecendo após louvarmos a Ti, após cantarmos a Ti, Deus, com o nosso coração. Estamos nesse momento também em adoração a Ti de corpo e alma, Deus. Nesse momento, Pai, nós te pedimos que receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, e que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Deus. Ainda que hajam pessoas sem ofertar, sem poder ofertar, trazer dízimos à Tua casa, Tu sabes de todas as coisas, Deus. Vai abençoando a cada um, visita cada um, traz o mantimento, Deus, traz o provém à casa de cada um. É isso que te pedimos, Deus, e te agradecemos nesse momento. Amém. Distante
depressão, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, você que nos escuta essa noite, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes fica depois do livro de Salmos, depois vem Provérbios. Chegamos em Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Eclesiastes, um livro que é muito conhecido por ser um livro muito poético, vai trazer alguns ensinamentos para nós aqui essa noite. Assim diz a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Meus amados, vocês que estão aqui conosco essa noite, medite comigo mais ou menos o seguinte: quantas vezes na vida nós já tivemos um dia agitado de trabalho e o que fez o nosso coração se tranquilizar foi saber que à noite a gente ia conseguir assistir aquele filme ou aquela série que nós tanto queríamos?
Ou quantas vezes o que faz a gente segurar as pontas durante a semana foi a expectativa daquela sexta-feira à noite. Aquele futebol com os amigos, ou então até aquele futebol que passa na TV, o videogame, o shopping, ou talvez, para algumas pessoas que nos escutam nesse período, seja o período de carnaval. No caso, bebidas, drogas e todas essas coisas. Quantas vezes o que a gente faz na nossa vida, na verdade, não tem tanto sentido, ou talvez seja até um sentido momentâneo, ou são de alegrias momentâneas, alegrias passageiras. Tudo isso que eu falei aqui, na verdade, se nós pararmos para meditar, são pequenos momentos de diversão, são pequenos momentos transitórios. Então, Salomão, que foi quem escreveu o livro de Eclesiastes, diz mais ou menos isso que a gente leu há pouco. Ele fala o seguinte: olha, isso que você está esperando tanto para tranquilizar o teu coração, de que isso serve? É verdade que o riso é bom, mas o riso, ele acaba muito rápido. Tudo isso é vapor. Tudo isso é fumaça. Isso, mais dia ou menos dia, vai sumir da tua mão. Na verdade, meu irmão e você que nos escuta essa noite, existe apenas alguma coisa, existe apenas, na verdade, uma coisa sólida de verdade que o homem consegue se agarrar. Existe apenas uma pessoa concreta o suficiente em que nós podemos depositar a nossa confiança, que nós podemos descansar o nosso coração. Essa pessoa é Jesus. E eu não estou dizendo aqui que todos esses momentos de felicidade ou esses momentos de alegria que nós vivemos, que eu até citei aqui, são ruins. Não, existem sim momentos bons, existem momentos que são lícitos sim, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós não podemos fazer com que esses momentos substituam a verdadeira felicidade. Nós não podemos pensar que esses momentos irão saciar o nosso coração, irão saciar a nossa alma. Não é o entretenimento ou até a folia que nós vemos por aí, vimos durante esses dias que se passaram, que vão preencher o coração do homem, porque tudo isso passa, tudo isso é transitório. Todas essas alegrias terrenas um dia vão se esfarelar, quando o homem retornar, quando Jesus Cristo de Nazaré, a verdadeira fonte de alegria, paz e felicidade, retornar para buscar a sua igreja. Nós devemos tão somente tirar os nossos olhos de todas essas coisas terrenas, de todas essas coisas que ofuscam a nossa visão, e olhar somente para Cristo, aquele que pode trazer verdadeira felicidade para o homem. Não olhar mais para essas coisas momentâneas, não acreditar que esses pequenos momentos irão satisfazer a alma do homem, que não vão. Apenas Jesus pode fazer isso. Cristo é o único que consegue fazer isso. Cristo é suficiente. Vamos orar por essa palavra e também pelo pregador dessa noite? Senhor Santo Deus, Criador do céu e da terra, Pai amado, nós te glorificamos e te exaltamos, meu Deus. Te agradecemos por essa palavra santa, Pai, e que nós pudemos lembrar aqui que não são momentos de felicidade transitórios e passageiros que irão preencher o vazio que existe no coração do homem, mas apenas o teu Filho Jesus Cristo. Ele é suficiente para preencher o vazio que existe no coração de cada ser humano. Que possamos entender que esses momentos passageiros, esses momentos que são apenas fumaça, eles irão acabar. Que possamos olhar para o teu Filho Jesus Cristo e nele depositar a nossa confiança, Pai. Senhor, queremos te pedir também pela palavra que será pregada pelo teu servo, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações,
para que possamos entender tua palavra e também queiramos colocá-la em prática. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estar compartilhando com os irmãos neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nosso desejo é que a palavra do Senhor te encha de gozo, de alegria, pelo conhecimento que Ele nos traz da sua palavra. E se você ainda não é uma pessoa crente em Jesus Cristo, que possa também ser abençoado através dessa palavra, acolhendo-a em seu coração. Eu gostaria de você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, começando do verso 14 até o verso 20. Até o verso 20. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 14. Você que está acompanhando este culto através do aparelho de televisão, ou mesmo através do celular, que o Senhor te abençoe com esta palavra. Diz assim o texto bíblico: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Se nós lermos o capítulo 3 de João, a partir do primeiro verso, nós vamos perceber que se trata de um diálogo do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos, um notável judeu, membro do Sinédrio, do partido dos fariseus, que procura o Senhor de noite porque não queria ser visto, e desenvolvem uma conversa sobre o novo nascimento. No verso 13, Jesus diz explicitamente que veio do céu e se fez homem, e que ascenderia ao céu quando a sua missão fosse cumprida. Depois, nos versos 14 e 15, Jesus prediz a sua morte e o modo da sua morte. E também, pois, a semelhança de como Israel, o povo de Israel, as pessoas foram picadas pelas serpentes venenosas no deserto, e ao olharem para a serpente de bronze na haste, foram curadas. Do mesmo modo, todo aquele que olha para a cruz e crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Isto é, ninguém está excluído de ser perdido,
E também ninguém está excluído de ser salvo. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas, sem perder o foco desse texto, irmãos, que é a revelação do amor de Deus para salvar o homem pecador da condenação do inferno, eu gostaria de, nesta noite, enfatizarmos o verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 16 desse capítulo é o mais conhecido e mais citado repetidamente de toda a Bíblia. É tanto que, às vezes, parece que suas palavras perderam um pouco do seu significado, da sua importância e o poder que essas palavras elas expressam. Contudo, as palavras deste verso são influentes e poderosas. O próprio Lutero o chamou de o Evangelho em miniatura. O versículo começa apresentando o fato Deus. A existência de Deus é um fato em toda a Bíblia. Ele é desde a eternidade. Deus é a base e a origem da bondade, da inteligência e da vida. O Salmo 119 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Deus é a revelação, é revelado na criação, nas coisas que Ele mesmo criou. A própria consciência do homem também revela Deus, acusando-o ou defendendo-o. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz assim: porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Eu vou repetir: se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido, vou repetir também, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. De maneira que o homem criado por Deus, ele tem consciência da existência de Deus. Mas, além deste fato, Jesus Cristo é a principal revelação divina ao homem. Jesus é o Deus que encarnou e se fez homem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E é interessante que o próprio evangelista João, que testemunhou isso, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, não é um Deus que criou as coisas e se ausentou, deixando a criação à sua própria sorte, como dizem os deístas, um Deus sem atributos e sem inteligência. Não! O Deus que pregamos é um Deus transcendente, que criou o céu e criou a terra, que habita as alturas,
mas ao mesmo tempo é um Deus que se relaciona com sua criação, que está perto, que é perceptível pelos sentidos, ele é imanente. Como é defendido na forma religiosa chamada teísta. Eu não sei ao certo agora qual dos cientistas, se foi Albert Einstein ou se foi Isaac Newton, que após estudar o movimento dos planetas, ele ficou tão impressionado e maravilhado com aquilo que disse: é Deus que sustenta o universo. Aleluia. O verso, na sua primeira parte, ele diz que Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se nós fôssemos classificar os atributos de Deus numa ordem de prioridade, nós diríamos que o maior atributo de Deus é o amor, que é parte integral do seu caráter. A forma de amar é a mais alta e a mais pura. Este amor é insondável, incomparável, eterno, infinito, imutável, soberano, incondicional, assim como é o nosso Deus. O amor de Deus é algo impossível de se compreender na sua plenitude. João chega a dizer que Deus é amor. Na verdade, por mais que apresentemos possível definição sobre o amor de Deus, apenas aqueles que os experimentam é que entendem, mesmo de forma limitada, o que realmente Ele é. Às vezes, temos vislumbres de entendimento deste amor de Deus. E quando isso acontece, não conseguimos nos conter de emoção e alegria. E que muitas vezes caímos de joelhos com os olhos marejados. A extensão do amor de Deus alcança todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, língua, cultura, ideologia, religião, condição social. Quando a palavra de Deus, quando a palavra fala que Deus amou o mundo, não está se referindo ao cosmos, não está se referindo à criação, às montanhas, os vales, os rios, os animais, as estrelas, não. Mas está se referindo às pessoas, à humanidade, ainda no seu estado de pecado. Como está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus olha as pessoas e não há nada que lhe agrade, que lhe desperte o seu favor. Ninguém bonzinho, ninguém justo. Pelo contrário, ele viu pessoas como eu e você, pessoas mais pecadoras, corruptas, malfeitoras, criminosas, cheias de malícias. Mas mesmo assim, Deus quis revelar o seu amor a mim e a você. Eu pergunto, será que você pode calcular a profundidade deste amor? Quando diz assim, de tal maneira é uma expressão que não se pode compreender, porque é tão grande este amor. Amar um justo ou um bom é compreensível, mas amar
delinquentes, prostitutos e prostitutas, malfeitores, corruptos, ladrões, só mesmo Deus. Ele amou de tal maneira pessoas sem beleza aparente, sem justiça alguma, sem obras de bondade, mas ele amou a si mesmo. Desde o mais tenro bebê recém-nascido e sem dolo algum ao mais vil criminoso. Este amor alcança todos os homens. Nós não podemos medir o amor de Deus pelo que esperamos dele. Ah, Deus me ama se ele me der uma casa própria, se ele me der uma esposa ou um esposo, se ele me der um emprego, se ele me der alguma bênção espiritual. Não, se mede o amor de Deus pelo que ele já deu, seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. A segunda parte do versículo diz assim, que Deus deu o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a dádiva de Deus, a maior prova de amor. Ele deu o seu Filho único desde toda a eternidade. Seu único Filho se esvaziou de sua glória e se vestiu de pele humana, isto é, encarnou, humilhou-se, assumiu a condição de fraqueza humana, no entanto, sem pecado. E ali, em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, o Filho de Deus foi torturado, preso como um criminoso, sentenciado como um bandido. Cravaram-lhe uma coroa de espinho, perfuraram-lhe as mãos e os pés, despiram-lhe e cravaram-lhe numa cruz. Uma lança furou o seu lado, e todo o pecado da humanidade caiu sobre ele, e a justiça de Deus o esmagou. A prova deste amor é que se submeteu a tudo isto em meu e no seu lugar. Eu e você é quem tinha tudo para ter morrido. Eu e você é que deveria ter sido trucidado. A justiça de Deus era para mim e para você. A prova do amor de Deus é que ele trucidou o seu filho, amaldiçoou o seu filho, matou, foi feito sacrifício de Deus no seu lugar, para lhe redimir dos seus pecados. A justiça de Deus declara que toda alma que pecar, essa morrerá. E Deus nos conhece, Ele sabe nossa história e que somos culpados diante dEle. O pecado nos condenava ao inferno e ao sofrimento eterno, mas Ele fez cair sobre o seu Filho a nossa culpa. A terceira parte do versículo fala sobre a oportunidade única do homem pecador. João fala da oportunidade que todos nós temos de sermos salvos. Diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Essa é a condição de sermos salvos, de irmos para o céu, de ter nossos nomes escritos no livro da vida. É somente por Jesus. Ninguém está excluído de ser salvo. Não há outro caminho, não há outra porta, outra possibilidade de ser salvo. O evangelista Lucas, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus veio e tornou-se um de nós, tomou sobre si a nossa culpa, morreu a morte vicária, isto é, substitutiva, mas ressuscitou. De maneira que aquele que crê será salvo, a redenção de Cristo o alcança. Mas alguém pode dizer assim: mas o importante é ter uma religião, é ser sincero, é ser honesto, é ser justo. Não. O importante e o que precisa é confessar para receber a salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, 12, diz assim: há caminhos que aos homens parece direito, mas o fim é caminho de morte. Deus não deixou dúvida quanto a isso, não deixou espaço para confusão. Ele deixou isso muito claro. Isto é, a única maneira é crer tão somente em Jesus Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus é suficiente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo, ele deixou claro que com a boca se faz confissão que Jesus é o Senhor, e com o coração se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é isso que Deus deseja nos dar, a vida eterna. Não apenas uma vida sem fim, mas uma vida de comunhão e de felicidade perpétua com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo e com o seu povo. Depois, o texto ainda fala das consequências do amor de Deus. Finalmente, João fala dessa consequência. Ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a consequência do amor de Deus. Mas tenha a vida eterna. Primeiro, o livramento de um perigo enorme. Não é só livramento de morrer, que essa morte é a separação para sempre de Deus, de extinguir-se, mas da condenação eterna e do inferno. Livramento do lago de fogo, livramento do juízo final, das trevas exteriores, do sofrimento de perecer. Segundo, é dádiva de Deus. Não é só, como eu já disse, uma vida sem fim, mas qualidade de vida de santidade, de contentamento, de paz, de gozo com Deus e o Senhor Jesus Cristo, nas melhores companhias. Eu imagino com as melhores roupas e iguarias lá no céu. Mas o versículo termina com uma condição negativa para aquele que não crê.
nós ficamos tristes em saber que quantas pessoas que nós conhecemos e até vivemos com ela, não as veremos no céu, né, irmãos? Mas na eternidade, lá no inferno, vão se lembrar quantas vezes ouviram falar de Jesus e não acreditaram. Vão lembrar dos hinos que ouviram, vão lembrar dos cultos que assistiram, dos convites à salvação que não receberam, mas foram obstinados, rebeldes ao chamado amoroso do Senhor. Nunca creram, nunca abriram o coração para dizer assim: Senhor, eu sou um pecador, miserável, mereço a condenação, mas agora eu entendo, Senhor, o teu amor, que tu deste o teu filho para que eu tenha a vida eterna e não venha a perecer. Nada adianta ser uma pessoa generosa, visitar ou ajudar os necessitados, praticar boas obras. Eu não estou dizendo que isso não deva ser feito. Sim, deve ser feito. Mas se não entender o amor de Deus para confessar a Jesus Cristo, tudo isso não vale de nada. No texto lido, Jesus, ele encerra o diálogo com Nicodemos, afirmando que há duas esferas de existência: a esfera da luz e a esfera das trevas. A esfera das trevas é a que os homens amam mais, porque suas obras são mais e querem que elas continuem escondidas para que não sejam reveladas e julgadas. Mas a esfera da luz tem a Jesus como o centro. E o que está na luz tem prazer de mostrar o que estão fazendo, que estão fazendo a vontade de Deus, o único caminho que o homem precisa acreditar para ser salvo. Finalmente, eu quero dizer o seguinte: você pode tomar posse desta vida eterna aqui e agora. Você que nos está assistindo, que ainda não tem um encontro de salvação com Jesus Cristo, e essa não é uma decisão para se ficar duvidando ou rejeitar, porque hoje você tem diante de você a vida e a morte. E eu pergunto: o que você vai escolher? Você só pode escolher enquanto tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo. E eu quero dizer que o problema do homem não é econômico, porque se fosse econômico, Deus daria um economista. Também não é social, para que Deus lhe proveja um sociólogo. O problema do homem também não é psicológico, porque aí Deus daria um psicólogo. Mas o problema do homem é espiritual, é a questão do pecado. E por isso que Deus enviou Jesus Cristo como nosso Redentor para a salvação do pecador e livrá-lo da condenação eterna. O processo da salvação do homem, ela começou lá no céu, quando o amor de Deus pela humanidade o levou a enviar seu Filho Jesus Cristo.
ao mundo para morrer pela humanidade. Jesus não veio numa missão de condenação, não. Ele veio numa missão de salvação. Você pode obter a experiência de salvação simplesmente exercendo a fé, isto é, reconhecendo que Jesus foi enviado por Deus para lhe salvar, pedindo que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso és, Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando chama seu nome. Ele então virá. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Certa ocasião, um instrutor de salva-vidas, ele estava com uma nova turma de alunos, e aí ele dando explicação como proceder no salvamento de uma pessoa que está sendo afogada. Ele dizia: primeiro tire a pessoa da água. Depois ele diz assim: em segundo lugar, tire a água de dentro dessa pessoa, isto é, dos seus pulmões. E em terceiro lugar, você precisa reanimar esta pessoa. E dentro daqueles alunos existia um que era crente, e de
diante daquela explicação, ele começou a imaginar como era a ação do Espírito Santo em agir na vida de uma pessoa para salvar. E ele pensou assim: primeiro Deus tira o homem do pecado, tira da sua condição que estava pecando. Depois Deus tira o pecado de dentro dela. E depois Deus dá uma nova vida a essa pessoa. Sabe, Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Se você, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, esta noite é dia de salvação. É noite, quero dizer, de ser uma nova criatura, de nascer de novo para o Senhor Jesus. Ele quer te salvar. Aleluia. Ele veio para te salvar. Aleluia. Salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te Salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Oh, Senhor. aleluia. Deus maravilhoso. Deus de amor. Senhor nosso. Aleluia. Salvar. Amém. Amém. Você ouviu essa mensagem e foi tocado no seu coração, falou ao seu coração. Se você não tem um encontro de salvação ainda com Jesus, você pode, onde você estiver, na sua casa ou no lugar que você estiver, se ajoelhar e dizer: Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Deus te enviou para me salvar. Eu creio que Tu ressuscitaste e creio que Tu virá buscar a Tua igreja. Eu entrego a Ti a minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, creia que você é um filho de Deus, um salvo em Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos encerrando, irmãos. Que Deus nos dê um restante de semana abençoado na sua presença, né? A igreja volta às suas atividades normais, né? E que Deus abençoe a sua vida, a cada um de nós. Que Deus abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Eu queria encerrar este trabalho orando junto com você, onde você está, e ministrando a bênção do Senhor sobre tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, toda a honra, todo louvor seja dado a Ti. Ó Senhor, Te damos graça, ó Senhor, pela Tua palavra, pelo renovar, Senhor, em nossas mentes a Tua palavra, pelo Teu grande amor revelado, ó Deus, a cada um de nós. Não somos merecedores de coisa alguma, mas o Teu amor nos alcançou, a Tua salvação. Somos eternamente gratos por isto, Senhor. Ó Senhor, nós Te amamos e a Ti queremos servir e obedecer. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias que fazem esta igreja. Esteja a Tua provisão sobre o Teu povo, ó Deus, sobre cada lar. Salva aqueles que ainda não são salvos, Senhor. Ó Deus, aqueles que ouviram essa mensagem, também os amigos, Senhor, que ainda não têm Jesus, que sejam alcançados
pela tua graça salvadora. Em nome de Jesus, nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.